Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos nós. Poxa, eu nunca pensei de gravar uma aula, né, mas ao mesmo tempo que lamento o fato de não podermos estar presencialmente, né, poxa, como é bom a escola dominical, é muito rico, né, os momentos que nós temos juntos. A interação, a comunhão de uns com os outros, para mim faz uma diferença enorme, né? Desde o domingo passado, que foi o primeiro que nós não nos reunimos presencialmente, senti bastante, né? Mas, por outro lado, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Louvado seja Deus pelo fato de termos a oportunidade de continuar estudando a palavra dele, ainda que à distância, mas prosseguimos no conhecimento do nosso Deus, prosseguimos avançando e nos aprofundando no conhecimento do nosso Deus. E hoje a ideia é nós continuarmos com a aula da Sala dos Gideões. Então, na última semana, o Tiago terminou a aula sobre Acabe, acabou com Acabe. E a ideia hoje é nós estudarmos um pouco sobre o Reino do Sul. Então, nós estamos estudando sobre o reino dividido, né? Então, o Elton chegou a falar sobre Roboão, o Tiago avançou com o ensino sobre os reis do Reino do Norte, do Reino de Israel, até Acabe, e a ideia hoje é nós estudarmos sobre o reinado de Abias. Eu vou projetar a tela aqui com a apresentação. Bom, os irmãos sabem que eu gosto de uma apresentação suporte aí, que eu acho que é bem válido no sentido de fixar conteúdo. Então, eu vou projetar minha tela com o material, inclusive com o texto bíblico para facilitar, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai... Bom, vamos lá. Reino dividido, é o Reino do Sul. Então, o texto base que nós vamos utilizar é de 2 Crônicas 13 e também 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Então, para começar, vamos ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 13, que vai tratar aí do reinado, do relato do reinado de Abias, no Reino do Sul, em Judá. Bom, vou projetar aqui o texto também de 2 Crônicas, que facilita para os irmãos. Ok? Vamos lá. No ano 18º do rei Jeroboão, Reino do Norte, Abias começou a reinar sobre Judá, Reino do Sul. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. Aqui, um ponto importante da gente prestar atenção, primeiro, Abias teve um reinado muito curto, né? Abias reinou só por 3 anos em Judá, né? E nós vamos ver aqui que a peleja para a qual ele saiu foi contra Jeroboão, contra o Reino do Norte. Então, era o povo de Deus guerreando entre si. Olha que coisa terrível, né? Que período mais lamentável da história do povo de Israel, né? Mas foi o que aconteceu, né? Fruto do pecado, fruto da desobediência. E nesse relato, até o versículo 3, nós vemos que havia uma disparidade enorme aqui de números, né, de guerreiros. Abias, ele possui um exército de homens valentes, 400.000 homens escolhidos. É uma quantidade absurda, né, de soldados, e eram homens escolhidos.
Não sei qual dos irmãos já assistiu Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Bom, os irmãos que me conhecem sabem o quanto eu gosto desse filme, né? Mas lá no Senhor dos Anéis, As Duas Torres, lá pelas tantas, o Aragorn, ele tem uma batalha ali com os orcs, o exército o povo está indo se refugiar em um local, né, no Helm's Deep, e ali eles são atacados por um grupo de orcs. O Aragorn, que é um dos mocinhos aí da trama, né, um dos heróis, acaba caindo num precipício, só que ele sobrevive, e nisso ele consegue, ele é levado pela correnteza, ele cai num rio, né, ele é levado pela correnteza no lugar, vê que tem um exército de orcs indo atacar. Ele tinha uma visão muito precisa, né, ele é um guerreiro muito habilidoso, ele consegue, batendo o olho, ter uma noção de quantas pessoas estão indo, né, quantos orcs estão indo atacar o povo. E ele vai correndo avisar para o rei. Quando ele chega, ele fala: rei, tem um grupo de 10 mil orcs vindo nos atacar. E aí o rei olha embasbacado: quantos? 10 mil? Imagina, 10 mil homens é um número grande. Agora, o exército de Abias era enorme, 400 mil homens habilidosos. Então, era um baita de um exército. Só que, em contrapartida, nós vemos que o exército de Jeroboão tinha nada menos que o dobro. Eram 800 mil homens escolhidos, todos homens corajosos. Então, nós vemos que, de largada, tem uma disparidade muito grande nos números aqui. Então, era de 2 para 1. Abias estava a metade do exército de Jeroboão aqui, né? Estava indo com 400, Jeroboão com 800. Bom, vamos prosseguir para ver no que deu essa peleja aqui. Versículo 4. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão, e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Aqui é interessante esse termo, né, aliança de sal. Muito provavelmente o que Abias quis dizer aqui é uma aliança perpétua, né, uma aliança permanente, né? Mas olha que interessante, Abias, ele se coloca num monte e antes de simplesmente atacar, né, ele se revela ao povo e fala com Jeroboão e com todo o povo de Israel, né, com todo o reino do norte ali, todos aqueles soldados. E olha só que postura interessante, né? Abias, ele não temeu, ele poderia olhar em cima do monte e falar: rapaz, não tem um dobro aqui, tem 800 mil homens, não dá para a gente não, vamos voltar. Mas não, ele permanece e fala ao povo, fala a Jeroboão essas palavras, e olha só que coisa, ele vai relembrar a aliança de Deus, né? Então ele não vai falar de termos políticos ou de qualquer outra coisa, ele vai lembrar da aliança do Senhor, né? Então vamos lá, prosseguindo aqui, versículo 6. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Estava falando de Jeroboão, se rebelou contra a descendência de Davi, né? E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, ou seja, ingênuo, né, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco bezerros de ouro que Jeroboão fez. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses.
Olha que coisa aqui, né? Abias, ele aponta para um pecado gravíssimo de Jeroboão, porque quando o reino se dividiu, o templo permaneceu em Jerusalém com o reino do sul, né? E o reino do norte não tinha templo, não tinha lugar para sacrificar ao Senhor. Então, Jeroboão teve uma ideia na cabeça dele brilhante. Ele falou, então, para que o povo vai descer para Jerusalém? Não vou deixar eles fazerem isso não, porque senão eles vão se voltar para Roboão, vão voltar para cá, vão me matar, e então eu vou fazer um lugar para que o povo possa sacrificar. E aí ele criou altares ali, constituiu os seus sacerdotes, que não era da descendência de Levi, né, eles não eram levitas, né, e fez uma tremenda de uma abominação ao Senhor. Né? E Abias aqui ele vai apontar para esse pecado. E só para relembrar, quando a gente fala aqui só voltar aqui. Quando a gente fala de Reino do Norte e Reino do Sul, tá aqui, ó, nós estamos falando de Abias, que ele reinou no Reino do Sul. Então, qual o território que estava com ele? Aqui no mapa, o que está em laranja. Então, em Jerusalém, onde o templo estava, né, fazia parte do Reino do Sul. E no Reino de Israel, eram o restante, né, as 10 tribos e meia que seguiram a Jeroboão. Né? Então, o que Abias estava falando para Jeroboão, olha, você não sacrifica mais no lugar em que Deus estabeleceu, constituiu os seus próprios sacerdotes que não fazem parte da descendência de Levi, não são levitas, né? Você está fazendo as coisas de qualquer jeito. Né? E aí vamos avançar aqui na leitura do texto. Né? E aí Abias fala o seguinte, né? Agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi, está apontando para o reino do sul, né? Que ele é descendente de Davi, Abias, visto que sois uma grande multidão e tende convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para Deus. Olha que negócio doido, né? Pensar nisso, porque nós vemos que lá, quando o povo estava no deserto, acharam que Moisés estava demorando demais, pegaram e fizeram bezerros de ouro. Está aqui os seus deuses, foram eles que fizeram vocês sair aqui do Egito, adorem a eles. Jeroboão vai e faz bezerros de ouro. Né? Torna o povo na idolatria. Né? Terrível isso. Né? E Jeroboão utilizou essas palavras, né? Está aqui os seus deuses, ó, eles que fizeram vocês sair do Egito. E a gente para pensar nisso, né? Poxa, meu, o povo estava maluco? Como assim? Do dia para a noite eu vou olhar para um bezerro de ouro e vou foi ele que me fez sair do Egito, né? Meu Deus, um negócio maluco. Né? Só que se eles olhassem para nós hoje, né, o que eles iriam dizer? Né? Quantos ídolos, outros ídolos nós não criamos? Calvino dizia, né, que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E, poxa, se né? Quantas coisas, irmãos, nós não colocamos como tropeço na nossa vida, né, no dia a dia, seja a tecnologia, né, quantos não são viciados em WhatsApp, não são viciados em rede social, etc., televisão, série, os próprios filhos, esposa, família, pode ser um ídolo, o conforto, né, a hora da novela, a hora do meu jornal, o meu tempo, minha hora de dormir, enfim, tem tantas coisas que a gente coloca com um amor e uma prioridade absoluta, né, e deixa de colocar Deus considerar Deus como prioridade absoluta da nossa vida, né? Quantas coisas nós não fazemos, né? Quantos dias nós não trabalhamos simplesmente por trabalhar, né? Quantos meses nós não trabalhamos simplesmente para visar o salário que vai cair na conta no final do mês, né? E ao invés de visar trabalhar dia após dia para a glória do Senhor, visar buscar o nosso trabalho
fazer um autoexame efetivo, né, e sincero de como nós podemos aprimorar o nosso trabalho para a glória do Senhor, como nós podemos servir melhor para a glória do Senhor, não só no trabalho, mas em todas as coisas. Nós estamos num momento, né, esse momento de isolamento social, enfim, é um momento que é terrível, né? Ninguém está feliz com isso, né? Estamos com uma nossa liberdade mais restrita, e, poxa, imagino os irmãos que estão com um emprego aí a prêmio, imagino os irmãos que são empreendedores e dependem da renda para pagar suas contas, para, enfim, comprar o alimento, pagar seus empregados, ou quem é autônomo, enfim, sua fonte de renda está ali, né, e agora, nessa complicação, se vê num aperto danado, né, e independente das circunstâncias, nós precisamos olhar para o Senhor, né, nós precisamos olhar para Deus, que Ele está acima de toda e qualquer circunstância, né, Ele não apenas controla todas as coisas, mas Ele decreta todas as coisas. Deus decretou todas as coisas. Nós precisamos lembrar disso, né, que a história foi escrita pelo Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro, nós não sabemos até onde vai essa crise, nós não sabemos qual o propósito do Senhor com essa situação toda, né, mas o que nós podemos nos apegar e crer na palavra do Senhor é que ela é fiel, né, e a palavra de Deus, a Bíblia, ela não apenas contém a palavra do Senhor, mas ela é a palavra de Deus. Então, de alguma forma, Deus vai fazer isso convergir para o bem daqueles que o amam, com o propósito de nos conformar à imagem de seu Filho, com o propósito de nos conformar à imagem de Cristo, o melhor que Deus tem para nós. O que nós temos a fazer diante de uma crise terrível como essa que nós estamos passando, é nos voltar para Deus, né? Nós não sabemos quando que isso vai acabar, né? O que nós devemos fazer é nos voltar para Deus e estar à disposição para ajudar irmãos nossos que estão precisando, se tivermos como ajudar, não apenas em oração, obviamente, certamente, mas também ajudar naquilo que pudermos, seja financeiramente, seja numa visita, seja levando no hospital, seja comprando um remédio, qualquer coisa, né? Mas precisamos aproveitar momentos como esse para nos integrar ainda mais, para efetivamente agirmos como família da fé. Precisamos aproveitar esse momento de crise para fortalecer os nossos laços, né? Nós somos unidos pelo amor de Cristo e efetivamente que o amor dele se veja em nós, né? Que seja visto nas nossas atitudes, no nosso amor, ao ligarmos para um irmão. A visita agora está restrita, né? Mas que tenhamos amor, que tenhamos mais carinho, zelo pela vida dos nossos irmãos. São efetivamente irmãos que nós somos, né? Unidos pelo amor de Cristo, que possamos agir assim. Mas, enfim, irmãos, fechado aí o parênteses, né, sobre criação de ídolos do nosso coração, né, vamos voltar aqui para o texto. Então, Abias apontou para Jeroboão o grande pecado dele de ter feito ídolos e ter orientado o povo a adorar aqueles ídolos, né, e aí, a partir do versículo 9, ele vai falar da constituição dos sacerdotes, que, além de não serem levitas, os que eram Jeroboão expulsou, né, e eles foram correndo lá para Jerusalém, porque foram expulsos por Jeroboão do Reino do Norte. E aí, a partir do versículo 10, vamos lá. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus. Aí Abias falando do Reino do Sul, né? Porém, quanto a nós, no Reino do Sul, o Senhor é nosso Deus. E olha só que coisa interessante, né? Muito importante parar para pensar nessa fala de Abias aqui. Quando a gente lê o texto de 2 Crônicas 13, nós vamos ver a postura de um servo do Senhor. Nós vamos ver uma postura de alguém que ama o Senhor.
né? Vamos continuar a leitura, depois eu vou voltar nesse ponto em relação à pessoa de Abias, as atitudes dele, né? Mas vamos prestar atenção no que ele disse naquele momento, e lembrar do contexto. Ele não estava aqui mandando uma carta, ele estava lá em pessoa, diante de um exército, estava pronto para guerra, né? E ele estava ali, pronto para guerrear, né? Então, nesse contexto, ele vai dirigir essas palavras para Jeroboão e para o grupo que está com ele, né? Para o exército que está com ele. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Então, Abias estava falando assim, olha, se vocês pelejarem contra o reino do sul, é como se vocês estivessem pelejando contra o próprio Deus. Desista disso. Aí, versículo 13. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão, e tomou-lhe a Betel, com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Aqui também um ponto importante, né? Quando o exército de Jeroboão, que estava em emboscada, se revelou a Abias, Abias percebeu que além daqueles homens que ele estava olhando ali, tinha uma emboscada por trás dele, né? Ele e todo o exército que estava com ele clamaram a Deus, e os sacerdotes tocaram as trombetas, né? E Deus respondeu aquele clamor. Né? Deus respondeu aquele clamor e entregou Jeroboão e o exército do Reino do Norte nas mãos de Abias e do exército do Reino do Sul. Então, lembrando daquela proporção, né? Abias com 400.000 homens, Jeroboão com 800.000, o exército de 400.000 derrotou 500.000 homens do exército de Jeroboão e o restante fugiu. Né? E a gente vê isso, é uma grande vitória, mas, poxa, parando para pensar, é um negócio terrível. É terrível pensar que um mesmo povo, né, uma mesma nação, brigar entre si, né, e não uma simples rusga, mas algo que leva a matança de tanta gente, 500.000 homens, 500.000 soldados escolhidos, caíram ao fio da espada aquele dia. Algo terrível. Né? E nós vemos aqui o tamanho do perigo da desobediência. O tamanho do perigo da desobediência. Irmãos, algo que também é interessante ver é o seguinte. Aqui nós vemos o relato de 2 Crônicas, capítulo 13.
vamos dar uma olhada o que o livro de Reis, segundo Reis, tem a nos dizer. Vamos lá, primeiro livro dos Reis, perdão, capítulo 15. Então, e no 8º ano, vamos lá, e no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém, era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. Olha só, né, parece um relato de alguém diferente aqui. Né? Nós vemos que no versículo 3, e andou em todos os pecados que seu pai, Roboão, né, tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, poxa, mas a gente acabou de ler lá em Crônicas, de que ele foi um homem que se colocou diante do exército inimigo, né, do exército de Jeroboão, falou aquelas palavras, se apegando a Deus. Deus respondeu a oração dele e lhe deu vitória sobre Jeroboão. E aqui tem que ele andou em todos os pecados de Roboão, seu pai. Parece um pouco esquisito, né? Parece um relato conflitante. Aqui, quando eu estava estudando para essa aula, eu me lembrei da dona Vanilda. Aqui em casa, geralmente, quando o Pedro ou o Cadu, ou os dois, aprontam alguma, né, às vezes eu fico bravo, tá falando, dona Vanilda, você vê que coisa, olha a arte que eles fizeram aqui, o Cadu vem contar uma história fiada aqui para mim e tal, não sei o quê. Aí ela fala assim, não, você vê que menino inteligente. Então, eu de um lado fico doido com eles, né, que aprontaram, fizeram coisa errada, e a dona Vanilda olha, nossa, olha que menino inteligente. E eu lembrei disso ao fazer esse confronto de Crônicas e Reis, que parece que o cronista, ele pegou o lado bom de Abias, né? Pegou um evento em que Abias temeu ao Senhor, que Abias buscou o Senhor. Só que aqui no relato de 1º Reis, nós vemos que no quadro completo tinha muita coisa para fazer e que Abias não fez. E aí a gente pode parar para pensar, poxa, mas o que, por exemplo, que Abias deveria ter feito e não fez? Voltando aqui para o material, deixa eu reduzir aqui. Aí. Voltando aqui para o material, se a gente for olhar algumas características, né? Bom, eu separei aqui, Abias reinou apenas 3 anos em Judá, né, viveu em guerra com Jeroboão, do início ao fim do reinado dele, teve essa divergência com Jeroboão, né, inclusive obteve essa vitória na guerra que teve contra Jeroboão. E quando fala sobre os mesmos pecados, vamos dar uma olhada lá no 2º livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 17. Vou abrir a Bíblia aqui. 2º livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 17. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Mas peraí, você está lendo agora de Roboão, mas está falando de Abias? O que isso quer dizer? Por que eu separei esse texto aqui de 2ª Crônicas, que fala de Roboão, pai de Abias? Porque fala que Roboão, quando o reino foi dividido,
e teve aquela divergência toda. Roboão não aceitou o conselho dos anciãos, dos sábios, preferiu o conselho dos jovens e oprimiu o povo se rebelou contra ele, o reino dividiu. Quando o reino foi dividido, durante os 3 primeiros anos do reinado de Roboão, ele fortaleceu o reino, ele buscou a Deus, né? Ele buscou servir a Deus. Então ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas a partir daí, ele pisou na bola. E aí a gente pode ver o que aconteceu e como foi essa derrocada do reinado de Roboão, pai de Abias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos do 21 ao 24. Olha só. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, a Amonita. Aqui já tem um ponto-chave aqui. Guarda essa informação. Olá, irmãos, só revisando o material, percebi que faltou a explicação falando sobre a mãe de Roboão, né, que foi esposa de Salomão, né, e a Bíblia relata que ela era amonita. Né. Então, falando um pouco sobre Roboão, né, ele começou o reinado dele nos 3 primeiros anos. Ele fez o que era reto diante do Senhor, fortaleceu o reino, buscou o Senhor, e a partir de então foi a derrocada. Né. No texto que nós acabamos de ler, aqui em Reis, demonstra a construção de postes ídolos, o surgimento de prostitutos cultuais, né, coisas terríveis e abomináveis aos olhos do Senhor. Né, e talvez, até nos comentários aqui das Bíblias de Estudo, fala que talvez tenha sido até uma influência da sua mãe, né, da mãe de Roboão, né, que era amonita. Né, e por que essa questão da mãe de Roboão ser amonita poderia ter um impacto tão negativo para o reino? Né? Aí nós vamos ver mais um terrível laço, aí, um fruto mau, né, que Salomão colheu, né, pela desobediência dele. Né? Bom, como todos sabem, Salomão teve muitas mulheres, né, e se casou com gente que Deus tinha falado que não era para casar. Né? E a mãe de Roboão era amonita. Se for lembrar a origem de Amon, né, Amon nasceu de um relacionamento incestuoso de Ló com suas 2 filhas. Né? Lembrando, as filhas de Ló embebedaram o pai, né, visando a posteridade, né, dar uma descendência para Ló. Né? Elas embebedaram a Ló. Primeiro foi a mais velha, deu vinho para Ló e se deitou com ele. No dia seguinte foi a mais nova. Né? As 2 conceberam, né? E uma delas gerou a Moabe e outra Amon. Então, os moabitas e os amonitas, né, começaram daí, um relacionamento incestuoso. Mas foi só por isso. E aí nós vamos ver de que tanto Amon quanto Moabe, né, eles, enfim, Deus deu terra para eles, eles cresceram, enfim, só que eles serviram de um tremendo tropeço para o povo de Deus. Né? Eles foram um laço. Né? Então, quando o povo saiu do Egito e queria passar pelas terras de Amon, eles não deixaram. Lá pelas tantas, eles se juntaram com Eglon e lutaram contra o povo de Israel. Então, foi um povo terrível. Né? Terrível. Foi um encalço danado para o povo de Israel. E aí, por isso que os comentaristas até colocam que talvez, por influência da sua mãe, Roboão começou a agir como os outros povos, agir como os amonitas, que tinham outros deuses. Um dos deuses dos amonitas era Moloque. Né? Moloque é um deus que o serviço a ele era terrível, inclusive de sacrifício de crianças.
né? Então, se esquentava ali, se colocava, se acendia aquela estátua de Moloque, que era uma estátua com os braços estendidos, se colocava um bebê vivo ali e ele era consumido, né? Então, era terrível. Então, talvez por má influência de sua mãe, Roboão começou a criar esses objetos de culto que não eram ordenanças do Senhor e fez com que o povo inteiro pecasse, né? Então, nós vemos que o fruto da desobediência ele é muito ruim, né? Salomão começou desobedecendo, colheu frutos maus, sua descendência também, parte dela, pelo menos, seguiu no mesmo caminho, né? A gente vê o impacto da desobediência, o impacto do pecado na vida do homem, na vida do povo de Deus, é terrível. Bom, era esse o parênteses que eu tinha para fazer, vamos continuar aqui. Naamá, mãe de Roboão, era amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor. E quando fala Judá, todo o reino sob o comando de Roboão. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. Então, de novo no ponto, né? Mas isso aqui é o reinado de Roboão, não é de Abias. Pois é, mas quem assumiu o reinado depois que Roboão faleceu? Abias. E o que Abias fez para retirar toda essa lama que estava aqui no reino? Nada. Então Abias manteve os postes ídolos, manteve os prostitutos cultuais, manteve os altares, manteve tudo aquilo de errado que Roboão tinha feito. Abias não corrigiu em nada. Então você pode pensar, poxa, mas ele fez teve um tremendo ato de fé e de busca pelo Senhor naquele evento com Jeroboão, naquela guerra. Sim, ele teve. Só que aí, irmãos, um ponto que chave, eu gostaria de encerrar com essa aplicação, né? Lembrando, né, que toda a palavra de Deus, tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, né? E esses eventos, essas histórias do passado, do povo de Deus, devem servir para a nossa aplicação hoje, né? E olha, para só para pensar, né? Quando a gente vê o que Abias fez diante de Jeroboão, foi algo fantástico, né? O posicionamento de fé que ele teve ali, de busca pelo Senhor, foi impressionante. Só que o restante da vida dele estava na lama, estava muito mal. E ele não fez nada para mudar. Pensa só o seguinte, né? Quando a gente vê os relatos dos reis que uns sucederam aos outros, geralmente o relato começa com quantos anos o rei começou a reinar e se ele fez o que era reto ou fez o que era mal perante o Senhor, né? E a gente vê que a maioria dos reis, do Reino do Norte nem se fala, né? Todos fizeram o que era mal perante o Senhor, mas no Reino do Sul, a maioria também fez o que era mal perante o Senhor, né? Só aproveitando, eu encontrei uma tabela comparativa aqui na internet que eu achei muito interessante compartilhar com os irmãos. Olha só, aqui nesse quadro tem a abertura, tem o resumo dos reis de Israel e de Judá. Então começa aqui em cima por Saul, que foi o primeiro rei, reinou por 40 anos, aqui o reino ainda era único, né? Veio Davi, reinou 40 anos, veio Salomão, reinou 40 anos, e aí teve a divisão do reino. Reino de Judá foi para Roboão, e reino de Israel ficou com Jeroboão. E aí tem a sequência dos reis. No gráfico, quem está com o nome escrito em preto desagradou o Senhor. Quem está com o nome escrito em verde é que fez o que era reto diante do Senhor. E quem está escrito em vermelho é quem pisou na bola no meio do caminho, né? Começou bem, mas desobedeceu ao Senhor. E a gente vê que tem aqui 4 reis que fizeram isso, né? Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Só que de todos esses reis do reino de Israel, ninguém fez o que era reto diante do Senhor. No reino de Judá tem Asa, Josafá,
Ezequias e Josias. São 4 reis que fizeram o que era bom diante do Senhor. O restante fez tudo que era mal diante do Senhor, ou começou bem, mas depois derrocou, né? Mas aí, voltando para a figura específica de Abias, né, ele teve um ponto muito importante na vida dele, que foi essa busca, foi essa resposta do Senhor, né, e Deus deu vitória para ele, só que ele ainda foi apontado como um rei que fez o que era mal diante do Senhor, porque o reino estava lascado, né, o reino estava numa idolatria tremenda, assim como estava o reino do norte. E ele não fez nada para mudar isso. Então, nós vemos a importância do nosso autoexame. Parando para estudar e ver essa questão como aplicação, eu gostaria que os irmãos pensassem como está a sua vida. Esse é um autoexame que nós precisamos fazer diariamente, eu me incluo nisso. Né? Como está a sua vida diante de Deus? Não é só se você está trabalhando na igreja, né? Mas como está a sua vida como um todo? Né? Quais são os ídolos que você criou e tem colocado na sua vida, né? Como prioridade, até na frente que é a prioridade que devemos ao Senhor. Irmãos, não nos enganemos, né? Nós somos muito habilidosos em criar ídolos, somos muito habilidosos. E nós precisamos fazer um autoexame sincero da nossa vida, coisa que Abias não fez. Né? Quando eu vejo a história dos reis de Israel, a tendência que a gente tem é pensar, puxa, mas se eu fosse assumir o reinado de alguém, eu iria parar para pensar, planejar direitinho e falar, não, vamos ver como é que estão as coisas, né? Vamos ver se Deus está sendo servido, vamos ver se as pessoas estão com emprego, se tem como atender aqui quem é mais pobre, se está todo mundo com trabalho, como é que está o reino como um todo. Se eu fosse assumir o reinado, eu faria uma varredura geral nisso daí. Pois Abias não fez isso no que diz respeito à adoração ao Senhor. E nós, muitas vezes, não fazemos isso com a nossa própria vida. E parar para pensar, fazer um exame sincero, né, de onde está o nosso coração, né, de como nós estamos vivendo a nossa vida. Né. A Diane me fez uma pergunta há um tempo atrás que me colocou para pensar muito. Como diria o Vaso, né, fiquei cheio de problema com essa pergunta aí, mas foi muito bom. Ela falou assim, por que você está trabalhando? Qual o seu objetivo? Fez uma pergunta do trabalho. E eu parei para pensar, e eu entrei, naquele momento que ela me fez aquela pergunta, eu estava numa pegada de muito trabalho, mas eu não estava enxergando o propósito daquilo. E quando eu falo propósito no trabalho, não é de ser promovido, não é de vender o meu peixe para que as pessoas vejam como eu trabalho direitinho e recebam uma promoção ou um bônus no final do ano, não é isso. Mas eu perdi de perspectiva o foco do meu trabalho. Eu perdi a perspectiva de trabalhar para a glória de Deus, de ter contato com as pessoas no meu dia a dia, buscando uma oportunidade de falar de Jesus para elas, né? De ensinar para os meus filhos o objetivo do trabalho, que não é ganhar dinheiro para comprar arroz e feijão. E isso é o que geralmente a gente é levado a ensinar aos nossos filhos, mas não é isso. É glorificar a Deus com o trabalho, é agradecer a Deus pelo trabalho, ensinar que o trabalho é bênção e não é maldição. Né? E eu estava perdendo isso de vista, por ter entrado ali no piloto automático. E, irmãos, quantas vezes nós não entramos no piloto automático? Né? Quantas vezes nós não entramos no piloto automático? Não digo nem qual de nós, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente acaba entrando no piloto automático em alguma esfera da nossa vida. E nós devemos estar atentos a isso, porque nessas entradas no piloto automático, muitas vezes a gente acaba se afastando de Deus. E a gente para de enxergar o propósito das coisas, de glorificar a Deus em todas as coisas, de nos alegrar a Deus em todas as coisas, né? De nos deleitar em Deus em todas as coisas. Nós perdemos isso de vista. E nós não podemos, irmãos, nós não podemos. E agora nós temos uma grande oportunidade
né, esse momento que nós estamos passando, né, de buscar Deus, né, de estreitar os nossos laços, de agir como família da fé, de buscar nos alegrar no Senhor, né, buscar nos alegrar no Senhor. Deus zela pelo seu povo, Deus zela pelo seu nome, muito mais do que nós, Ele zela pelo seu nome. E que nós possamos zelar pelo nome dele, que nós possamos fazer um autoexame sincero da nossa vida, né? Não simplesmente exaltando aquilo que a gente faz de bom, né? Como foi o relato do cronista ali em Crônicas, tem esse evento de Abias, né? Mas não fala do que ele fez de mal. Geralmente a gente quer fazer isso, né? Se a gente fosse escrever um livro da nossa vida, a gente escreveria só aquilo que fez de bom, aquilo que arrebentou, foi muito bem, Deus se agradou, mas os nossos vacilos, os nossos tropeços, deixaria para um outro contar, né? Mas que no nosso autoexame seja sincero, irmãos. E o autoexame é aquilo, é você e Deus, que nós possamos nos quebrantar diante do Senhor, possamos buscar nos alegrar nele, possamos buscar renovação de vida nele, viver em novidade de vida, viver em Cristo, nos permanecer ligados à videira verdadeira, né? Receber dele o nutriente para frutificarmos para a glória dele, né? E irmãos, buscar nele a solução dos nossos problemas. Eu oro para que essa crise passe rápido, mas que também, independente do tempo que ela leve, que ela nos ensine a viver melhor diante do Senhor, que ela nos ensine a nos quebrantar, que ela nos ensine a ser mais piedosos, que ela nos ensine a gastar o nosso dinheiro com mais sabedoria, que ela ensine a viver de uma forma que o agrada. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra na nossa vida e a viver de uma forma que o agrada dia a dia. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenham todos um excelente domingo na presença do Senhor.